participar da ceia do Senhor corretamente. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante, um texto muito conhecido, que os irmãos sabem de cor e salteado, né? Mas vamos analisar algumas questões aqui, tá, de forma sistemática no texto. Antes da ceia, nós precisamos olhar para 4 direções. Isso é mencionado no texto de 1 Coríntios. O próprio Paulo mencionando, ele mostra essas 4 direções que nós precisamos olhar antes da ceia, para ver se eu estou apto a ceiar ou não. Primeiro, devemos olhar para trás. O texto diz: fazei isto em memória de mim, a morte do Senhor. É necessário, versículo 24, é necessário trazer à mente a morte do Senhor antes de participar da ceia. Depois nós devemos olhar para frente, porque ele fala que enquanto nós estivermos aqui participando da ceia, que é necessário essa prática, porque essa prática ela é o anúncio da morte de Cristo até que ele venha. É o anunciar que Cristo morreu e padeceu por nós até que ele venha. Enquanto tem uma igreja aqui participando da ceia, esse é o anúncio para as pessoas do que Cristo fez lá atrás. É o testemunho do que ele fez lá atrás, que nós estamos trazendo à tona. Nós estamos dando a oportunidade de outras pessoas saberem também do sacrifício que foi feito por nós, da libertação que nós alcançamos por esse sacrifício. E através desse anúncio da morte do Senhor, nós vamos anunciando até que ele venha. Ou seja, ele vai vir também. Então nós olhamos para trás, para a morte do Senhor, depois nós olhamos para frente, para a vinda do Senhor. Nós vamos fazer, enquanto ele não vir, nós vamos fazer a Santa Ceia aqui. Porque o dia que ele vier, ele mesmo diz que desejei muito comer essa ceia com vocês, até que eu faça isso novamente lá no reino de meu Pai. Amém? Depois, para dentro. O texto no versículo 27 e 28 vai falar: examina o homem a si mesmo, depois toma desse pão e beba desse cálice. Ou seja, autoexame. É necessário, antes da ceia, eu olhar para dentro de mim e ver se dentro de mim, porque muitas das vezes essa performance exterior, ela está dizendo uma coisa, mas a performance interior está dizendo outra. Então é necessário ver se o que está dentro está compatível com o que está fora. Porque existem pessoas com o corpo limpo do lado de fora, belo do lado de fora, mas feio do lado de dentro, sujo do lado de dentro. Então é necessário esse autoexame para poder ver se eu tenho a condição de participar da ceia, se eu tenho dignidade para participar da ceia. Depois, o quarto e último, para o lado, comunhão entre os irmãos. É para o próximo, versículo 29. E aqui eu vou encerrar nesse ponto aqui, que é o ponto 4, que é o ponto chave do texto e da ceia. Porque Paulo ele escreve principalmente por causa desse ponto aqui, que é o próximo. Quando ele escreve 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 17, está até aqui o contexto, ele vai dizer: nisso eu não vos louvo, porque quando vocês se reúnem, não é para melhor, mas é para pior. Porque cada um de vocês come a sua própria ceia e não olha para quem está do lado. Vocês comem e deixam o outro passar fome. Porque a ceia naquele tempo era isso. A ceia naquele tempo não era um pedacinho de pão apenas. Hoje é só para demonstrar a comunhão, nós temos que estar junto ali. Mas naquele tempo cada um levava de casa, né, a sua comida ali para partilhar com o próximo. Porque a intenção da ceia é a comunhão entre Deus e você, e entre você e o próximo. Se não tivermos, se esse objetivo não for cumprido, essa comunhão entre Deus e nós, e entre nós e o nosso próximo, nós não devemos participar da ceia, porque estamos totalmente fora da comunhão de Deus. E aqui no versículo 17 ele vai falar isso: nisso não vos louvo. E aqui no versículo 29 ele vai falar: aquele que come e bebe indignamente come para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo muitas das vezes já foi mal interpretado. Tá, irmãos? Muitas igrejas entendem que esse corpo de Cristo é o pão, mas não. Tá? Mesmo que simbolicamente pode ser, mas esse corpo de Cristo, quando nós lemos o versículo 17,
E quando nós lemos 1 Coríntios 12, versículo 12, quando ele vai tratar do corpo do Senhor sobre os dons, a gente entende. Ele comenta em Romanos, em Coríntios, ele fala que nós somos, que o corpo de Cristo ele é assim, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então, comer indignamente é você comer sem olhar para quem está do lado. Comer indignamente é você participar da ceia com mágoa no coração, sem observar a necessidade do próximo, sem ajudar aqueles que precisam, virando a cara para o irmão. Isso é participar da ceia indignamente. É isso que Paulo está dizendo aqui. Isso está muito claro, tá, irmãos? O pão é símbolo de Cristo, do sofrimento de Cristo, sim. O vinho também é. Mas aqui Paulo está tratando o quê? Principalmente do não observar a necessidade do próximo. Porque eles vinham, comiam, e comiam rápido, né? Para não sobrar nenhuma migalha para o próximo. Os outros ficavam olhando, ficavam com fome, aqueles que tinham menos. Então ele está falando, quando vocês se reúnem, não é para melhor, mas é para pior. E ele vem para corrigir isso. Quando vocês forem se reunir, discernem, pelo amor de Deus, o corpo de Cristo. Entenda que esse irmão que está na sua frente, ele faz parte do corpo de Cristo, e assim como você está se alimentando, você tem que ajudar ele, tem que alimentar ele também. Não é justo só você comer e ele não. Isso é ser indigno. Se você tem, dá para o próximo também. Isso é o mínimo que a igreja, corpo de Cristo, deve fazer. Em versículo 33 ele vai falar, é o que vai comprovar que é sobre isso que ele está falando. No versículo 33 ele vai falar, portanto, quando vocês se ajuntarem, esperem uns pelos outros. Ele deixa claro, esperem uns pelos outros. Não cometa o erro que vocês estão cometendo, de comer sem discernir o corpo de Cristo. Comer a própria ceia. Então é até um erro nós comermos, participarmos da ceia apenas de olho fechado. Apenas olhando para... eu estou em comunhão com Deus, é o que basta. Não. É necessário saber se eu estou em comunhão plena com o meu cônjuge, se eu estou em comunhão plena com os meus pais, com a minha parentela, com pessoas na igreja. Se eu estiver com rincha com alguém, eu preciso pedir perdão, liberar o perdão. Eu preciso me retratar antes de participar da ceia, porque senão eu estou comendo a ceia do Senhor indignamente. E essa ceia automaticamente será para quê no final? Para nossa condenação. Então não tome a ceia do Senhor de forma incorreta. Primeiro, olhe para trás. Faça em memória dele. Depois olhe para frente. Lembre-se que enquanto você participa da ceia, você está anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Depois, para dentro. Lembre de olhar para você, quem você é. Lembre de olhar para você, quem você tem sido. Como tem sido o seu procedimento. Depois, para o lado, para o seu próximo. Lembre que assim como você tem necessidades, ou já passou necessidades, ele também tem necessidades e talvez esteja passando necessidade. E Deus quer exatamente que você, que está vendo a necessidade dele, supra. Então, isso é participar indignamente da ceia do Senhor, sem olhar para quem está do seu lado, com desamor no coração. Amém, irmãos? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Espero que o vídeo tenha sido esclarecedor para você, tá? E envie as dúvidas caso não tenha entendido, tá bom? E aqui meu objetivo aqui também não é selar, né? Dizer que eu tenho o conhecimento pleno da verdade. Não. Eu só estou mostrando o contexto histórico e também não é um achismo da minha parte. Isso aqui é o pensamento de muitos especialistas, biblicistas aí, tá bom? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa.